Bom, vamos continuar. Vou pedir a vocês para lerem pelo menos o texto. O texto está no volume 17. Mas tem no volume 24 várias referências importantes. Ele com a babá, ele com, enfim, várias coisas, inclusive os sonhos dele, os lobos e tudo mais. É importante também esse caso, toda essa história, não sei se vocês reparam, eu falei que o Freud não se metia em briga, ele escrevia textos. Acontece que ele estava lutando para preservar descobertas que ele estava fazendo. Ele já estava em direção à teoria pulsional. Ele não tinha chegado em 1920 ainda. Mas ele já estava, para ele já sabia o que era libido, já sabia que a libido era sexual, já sabia que o inconsciente não era coletivo, já sabia o que é uma subjetividade, já sabia o que é uma intersubjetividade. Então, o Freud estava tendo que lutar contra pessoas, as melhores penas, como Lacan escreve, que estavam ali tentando fazer outras histórias com a psicanálise. Vamos fazer outra coisa, né? Cada um queria fazer alguma coisa, como se fosse assim essas feiras que agora tem, né, de comida, cada um leva um tipo de comida na rua, lá numa praça, e aí você tem comida tailandesa, comida não sei o quê. A psicanálise não era isso, era uma ciência. O Freud tinha muito claro que a situação dele, ele não saía da noção de ciência, embora ela não tivesse acabado nem resolvida, mas ele tinha um miolo do cientista. Ele estava pesquisando, questionando, e ele tinha consciência de que ele estava trabalhando com um material que se chama palavra. Então, não dava para inventar outra história, entendeu? Bom, vou pegar o 81 do Lacan. É na análise de um caso como esse que vemos com clareza que a realização do amor perfeito não é um fruto da natureza, mas da graça. Isto é, de um acordo intersubjetivo que impõe sua harmonia à natureza dilacerada que o sustenta. Aí não vou dar cola, não. Leia. Aí ele bota um travessão e diz assim: mas então, que é esse sujeito cujo entendimento vocês nos repisam? Exclama, enfim, um ouvinte impaciente. Acaso já não recebemos do senhor de La Palisse a lição de que tudo o que é vivenciado pelo indivíduo é subjetivo? E aí ele vai, diz, boca ingênua, cujo elogio há de ocupar meus derradeiros dias, abre-se mais uma vez para ouvir. Não é preciso fechar os olhos. O sujeito vai muito além do que o indivíduo experimenta subjetivamente. Vai exatamente tão longe quanto a verdade que ele pode atingir. E que talvez saia dessa boca que você já acaba de fechar outra vez. Sim, essa verdade de sua história não está toda no seu desenrolar, mas o lugar se marca aí, nos choques dolorosos que ele experimenta por conhecer apenas suas réplicas, ou então em páginas cuja desordem mal lhe proporciona um alívio. O senhor de La Palisse, que ele vai falar, ele era Jacques de Chabannes, conhecido por Jacques de La Palisse. Foi um nobre militar francês, senhor de La Palisse de Paris, de Chauverotte, de Bar-le-Comte e de Herron.
Nasceu em 1470 em Napalice, no Bourbonnais, e faleceu em 24 de fevereiro de 1525 em Pávia. Combateu como marechal de França durante o reinado de Francisco I e morreu na Batalha de Pávia. A sua popularidade junto dos soldados fez nascer várias canções militares a seu respeito. Uma dessas canções, cantadas após a sua morte, possuía os seguintes versos: S'il n'était pas mort, il ferait envie. Se ele não estivesse morto, faria inveja. A qual foi deformada em S'il n'était pas mort, il ferait, serait, envie. Se ele não estivesse morto, faria ou estaria vivo. Estaria, na verdade, vivo. Desta frase saiu o termo paliçada, que designa uma forte evidência, uma situação extremamente óbvia. Mais tarde, esta frase vai inspirar uma canção satírica de Jacques Le Monod, e a qual reza: Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Quer dizer, 15 minutos antes da hora da sua morte, ele ainda estava vivo. A canção La Mort de la Palisse está no livro La Clé de Chansonnier Bayard, só os 2 primeiras estrofes. As restantes estrofes, que são 5, tá nos manuais de número 12666 da Biblioteca Nacional da França. No manuscrito, aliás, de número, com esse número. É isso, tá? Os últimos 2 parágrafos eu vou ver depois. Vocês estão percebendo? Lacan está insistindo com a questão da subjetividade, com a questão da intersubjetividade, com aquele espelho que eu ensinei lá para vocês lá atrás, com aquele eu daqui, Ju, que surge desse espelho, que encontra com o outro ladinho dele, com aquele outrozinho de lá. No caso do Homem dos Lobos, que é um caso interessantíssimo, com a confusão que ele faz de uma coisa com a outra. Ele é um caso muito complexo para o Freud. Eu mostrei para vocês a quantidade de vezes que esse caso tem de citações no índice. Então, eu acho que está dando para vocês acompanharem a seriedade da coisa que é trabalhar com o nosso material. Nosso material é a fala do sujeito. Não é a biologia, não é a psicologia, não é o que o Jung queria botar, que é a alquimia, não é uma invenção, sei lá, de quem que, olha só, pensando bem, vamos fazer um só, e vai ser uma alegria, e vamos fechar a célula narcísica. Então, o Freud estava tendo que se debater diante de tudo isso. O Lacan está recuperando, nesse texto, função e campo da palavra e da linguagem em psicanálise, isto que é do nosso dever como analista. Bom, agora faltam os 2 últimos parágrafos para a gente entrar no 2º tomo desse texto.